Olá, sou o Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma saída institucional para o que está acontecendo no Brasil. Está cada vez mais difícil encontrar uma saída institucional para o que está acontecendo, na medida que a gente vê uma quantidade tão grande de autoridades, altas autoridades, que parecem estar envolvidas em atos ilícitos. Então, a quem recorrer se tantas autoridades estão envolvidas? No caso, eu estou falando especificamente de Alexandre de Moraes. Vou falar somente deles, porque dos outros ministros precisaria de uma explicação mais aprofundada, mais cheia de meandros. Então, para não ficar muito grande, vamos falar apenas dele. Há um esforço para se retirar do STF, principalmente após a aplicação das sanções ao FAC prevista pela Lei Magnitsky lá dos Estados Unidos. Acontece que, se ele se negar a sair, se ele não sair voluntariamente, o que falta fazer? Quer dizer, o que é possível fazer? Vamos tirar questões ilegais do tipo matá-lo ou sequestrá-lo. Não estou falando disso, tá? Eu não estou propondo esse tipo de coisa, que fique bem claro. Estou falando de saída institucional. Ele se nega a sair. Como é que pode fazer isso? Bom, pode-se acusá-lo de um crime. Mas de que crime? A Constituição determina que, se ele for acusado de um crime comum, ele vai ser julgado no próprio STF pelos amigos dele lá do STF. E se ele for acusado por crime de responsabilidade, pelo Senado, onde o senador Davi Alcolumbre já disse, em alto e bom som, que não vai pautar o julgamento, a decisão, mesmo que tenha 81 assinaturas, ou seja, mesmo que tenha a própria assinatura dele, ele não vai pautar. Quer dizer, que não vale, a assinatura dos senadores não vale nada. Mesmo assim, mesmo que seja pautado, lembrando que são necessários 54 votos para que a condenação aconteça. E há um detalhe técnico que pouca gente menciona, é que se, eventualmente, o impeachment for chamado, a sessão que vai julgar o impeachment é presidida pelo presidente do STF. Pouca gente se esqueceu, pouca gente se lembrou desse pequeno detalhe. Será que o presidente do STF, atualmente Barroso, daqui a algum tempo vai ser o Fachin, será que eles vão colaborar? Será que eles vão permitir uma sessão realmente, digamos assim, justa, uma sessão que realmente vai levar a um resultado? É uma interrogação. Eu não sei, porque eu não sei nem se isso vai acontecer. Mas o que eu quero lembrar a vocês é que há um terceiro caminho. Um terceiro caminho que pouca gente fala. Na verdade, é um artigo constitucional que eu acho que foi colocado na Constituição por engano. Eu suspeito que os constituintes, imbecis que eram, não perceberam o que eles fizeram. Mas está na Constituição, está em vigor. É o artigo 124 da Constituição, que eu vou ler agora para vocês. Está aqui. Artigo 124 da Constituição. Vou ler aqui para vocês. A Justiça Militar compete processar e julgar crimes militares definidos em lei. Ponto final. Salvo se, com exceção de ressalvado o disposto, não. A Constituição diz claramente, se o crime é militar, a competência é da Justiça Militar. Ponto final. Não há exceções. Significa que, se nós conseguirmos fazer uma acusação de um crime militar para o Alexandre de Moraes, ele vai ser julgado pela Justiça Militar. Aonde? No STM? Não, não é no STM. É na Justiça Militar de primeiro grau. Na Auditoria Militar do Distrito Federal. Tá? Isso daí é norma constitucional. Eles dizem, mas o artigo 102, mas o artigo 102 fala em crimes comuns. Eu estou falando de crime militar. Crime militar é outro artigo. Eles dizem, mas todo crime que não é de responsabilidade é crime comum. Não, existem 4 categorias de crime. Tá? O responsabilidade, o militar, tem mais um que é o eleitoral, e aí o que não encaixa em nenhum desses, esse sim é crime comum.
Diz, ah, mas é o crime eleitoral. O crime eleitoral, se fosse o caso de acusá-lo de crime eleitoral, seria julgado no TSE. E, bom, no TSE eu acho que vai ter gente do próprio STF envolvido, a gente imagina o que vai acontecer. A solução é acusá-lo de um crime militar. E qual o crime militar? E agora eu vou ler para você qual o crime militar que poderia acusá-lo. Está aqui. Artigo 145 do Código Penal Militar, que é indubitavelmente um crime militar, porque ele não tem outro crime na legislação penal comum que determine isso. É o quê? Suprimir, subtrair, deturpar, alterar e desviar, ainda que temporariamente, objeto ou documento concernente à segurança nacional do Brasil. Bom, de que eu estou falando? Do programa das zonas eleitorais. Se eles forem deturpados para dar um resultado que não é a vontade popular, ele se encaixa aqui. Ah, mas tem que ser concernente à segurança nacional. Nós estamos falando da eleição do presidente da República. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, colocar como comandante supremo das Forças Armadas alguém que não tem qualificação para ser, é uma ameaça à segurança nacional, sim. E a deturpação do programa, a partir do momento em que documentos digitais passaram a ser considerados documentos no sentido legal, um programa de computador pode se enquadrar nessa categoria. Então, temos aqui um meio de fazer isso. Acusar o senhor Alexandre de Moraes de crime militar. Veja você, ele fez isso? Olha, eu não tenho prova, mas há indícios, e um deles foi o fato de o próprio Alexandre, na época que ele trabalhava no TSE, ele impediu que fosse feita uma auditoria. Isso é um indício forte, não é uma prova definitiva, mas é um indício forte. Então, essa é a sugestão para a gente conseguir resolver esse problema sem sair da institucionalidade e sem envolver o próprio STF nessa história, é acusá-lo de um crime militar. E está aqui o crime militar, artigo 145 do Código Penal Militar. Inclusive, parece que os Estados Unidos andaram enviando evidências suplementares de que houve, de fato, adulteração do programa. E a utilização desse programa estava sob a responsabilidade de quem? Do próprio Alexandre. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Existe ainda um caminho que não foi explorado. E eu sugiro que ele seja explorado. E esse foi o vídeo de hoje.